Meus amigos, essa noite eu queria compartilhar com vocês algo da parte de Deus, e é um assunto que... Deixa eu colocar o meu cronômetro aqui. É um assunto que é falado, mas de verdade eu tenho dúvidas quanto ao que, se todo mundo realmente tem entendimento do que é isso. E esse assunto é o sacerdócio, tá? Então olhe para a pessoa que está do teu lado aí e fale assim: sacerdócio. Fale para ele assim: você é um sacerdote. Amém? Então a intenção da palavra de hoje é tentar trazer um entendimento sobre o que é sacerdócio de todos os santos, nós, qual é a nossa função e qual é a nossa responsabilidade como sacerdotes. Amém? Nós já falamos sobre adoração alguns meses atrás. Nós falamos que nós somos chamados casa de oração, como eu disse. Mas existe um assunto chamado sacerdócio, que é um assunto muito importante, e nós precisamos realmente ter entendimento e compreensão do que é isso. Muito tem se falado sobre estou no meu sacerdócio, ou quartinho, Mateus 6,6. Quantos sabem o que está escrito em Mateus 6,6? Vamos lá. Glória. Quantos sabem? Vamos lá, fala aí, gente. Fala aí. Entre no seu quarto, feche a sua porta e ore o Senhor em secreto. Então a gente tem até um versículo decorado sobre isso. Mas será que a gente tem realmente o entendimento do que se trata esse sacerdócio? Ou a gente ouviu tanto as pessoas falarem sobre quartinho e a gente administrou isso dessa forma, e é o quartinho, é um quarto de oração. Tem até um filme, né? O quarto de guerra. Amém? A gente sempre fala aqui, e é uma das coisas que nessa casa nós acreditamos muito, é que o Senhor, nós fomos criados para nos relacionar com Deus, amém? E o propósito eterno de Deus culmina em Deus querer morar na terra, amém? Então nós temos contato com a presença relacional de Deus. Existe até uma teologia bíblica a respeito disso, que o fio que segue toda a Bíblia é Deus querendo morar na terra. Então Deus está falando. Por que tudo isso está caminhando na Bíblia? Porque Deus anseia por relacionamento. E eu quero dizer que Deus anseia muito mais do que você por relacionamento. Então Ele fez várias coisas durante toda a Bíblia. Você vai ver os relatos históricos, e tudo que Ele faz é para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Então quando a gente fala de sacerdócio, por exemplo, automaticamente, quando eu falo de sacerdócio, sacerdote, o que você lembra? Você lembra automaticamente de Levítico, exatamente. Então a gente vai para o Antigo Testamento e já pensa sacrifício, sangue, aquele cena sanguinária. Se você fez a sua promessa de leitura bíblica desse ano, você conseguiu passar de Levítico? Aleluia! Quantos passaram de Levítico? Glória a Deus! Porque chega em Levítico, começa a lei coisas, e sangue. Você fala: meu Deus, parece que eu estou num filme do... Como é que é aquele cara que faz filmes com sangue? Tarantino. Parece que eu estou no filme do Tarantino. E automaticamente a gente pensa na figura do sacerdote, mas eu queria só dar um plano de fundo, que existem várias funções desse sacerdote. E isso é só uma introdução, tá? Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles serviam como intermediários de Deus.
Então eles ofereciam sacrifícios e orações e apresentavam as ofertas do povo para Deus. Esses sacrifícios que eles apresentavam, eles serviam tanto para expiação do pecado do povo, certo? E também para a celebração de algumas festas, ok? E é interessante, mais uma vez, Deus cria esse modelo justamente para quê? Para que ele tivesse como ter acesso ao homem, ou o homem ter acesso a Deus. Então o homem cai e ele pensa, ou melhor, né? Ele já sabia, mas o sistema de sacrifícios era porque eu precisava entrar na presença dele. E para eu não morrer, eu precisava do meu pecado expiado, tanto do povo, e o sumo sacerdote inclusive fazia a expiação do seu próprio pecado. Por quê? Porque uma vez no ano ele tinha o direito do quê? De entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. E a história conta, isso aqui, não sei se vocês já leram a respeito disso, mas que inclusive esse sacerdote ele era amarrado numa corda nele, porque ele poderia morrer lá dentro. E se ele morresse lá dentro, na presença de Deus, eles precisavam puxar esse cara para fora, porque ninguém podia entrar lá dentro. Tenso, né? Mas assim, o que mais eles faziam, esses sacerdotes? Eles ensinavam a lei, eles administravam justiça, eles tinham o direito dado por Deus para julgar algumas causas de acordo com a lei de Deus. Então você vai lá você vai ver um monte de leis que o Senhor dá para que ele possa administrar a vida em comunidade ali e também cuidar do templo. Mas olha só, isso é o Antigo Testamento, certo? Então isso é um panorama bem geral, certo? Depois você vai lá e lê mais, ok? Porque a gente não tem tempo para isso. Mas existe um sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? Cristo. O que Cristo fez por nós? Vamos lá. Estão sabendo bem, hein, gente? Vamos lá. O que Cristo fez por nós? Expiação pelos nossos pecados. Cristo morreu por nós, ele se entregou. Cristo é o sumo sacerdote e também é o cordeiro a ser imolado. Então ele entra na presença de Deus sendo o sumo sacerdote e sendo esse cordeiro, e ele faz a expiação de todos nós uma vez por todas. Então hoje a gente não precisa mais matar bichos. Por isso que a gente não precisa mais matar os bichinhos, a não ser que seja para comer, aleluia, fazer churrasco, amém? Glória a Deus, dá um glória aí, glória, aleluia. Então nós temos esse sumo sacerdote, Cristo, e eu queria que você ficasse com essa questão, põe um post-it aí na tua cabeça, Cristo, sumo sacerdote. Na nova aliança, Cristo é o nosso sumo sacerdote e oferta para remissão e expiação pelos pecados. O véu foi rasgado. Uma nova realidade de acesso à presença de Deus é inaugurada em Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote de sacrifício perfeito. Então quando nós cantamos o véu foi rasgado, gente, não é uma história bonitinha, não é lúdico, o véu se rasgou mesmo. E uma nova realidade, a presença de Deus foi inaugurada. Então Cristo morreu por nós, para que nós tivéssemos acesso à presença. Um novo e vivo caminho foi aberto, aleluia. Isso é para nos empolgar, tá, gente? Você devia estar dando glória, amém? Amém. E para você se aprofundar um pouco mais, eu sugiro a leitura de Hebreus 4, Hebreus 5, Hebreus 7, Hebreus 10, que fala sobre tudo isso, sobre a sombra, que era o sacerdócio levítico, e Cristo, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então a gente deu um panorama, nós lembramos de quem é o sacerdote, certo? Amém? Todo mundo comigo? Então vamos lá, agora vamos para o texto bíblico. Êxodo capítulo 19, vamos lá comigo. Êxodo capítulo 19, verso 4. Gente, vocês viram que não tem mais taça aqui? Sabe por quê?
porque hoje de manhã eu quebrei a taça. Eu estava tão empolgado na pregação que eu bati com a mão assim, ó. Tem até uma mancha aqui no chão, ó. Não é o sangue do cordeiro, é o vinho que estava ali. Então, enfim, quebrei uma taça de cristal, gente. Mas eu acho que foi profético, o sangue derramado, aleluia. Vamos entender assim, amém. Aleluia. Tudo que a gente faz é profético, glória a Deus. Não é não, gente, para. Vamos lá. Êxodo capítulo 19, verso 4 vai dizer o seguinte, preste atenção nisso. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Qual que é o contexto aqui, meus amigos? Primeiro, quem gostaria que Deus falasse isso a respeito de você? Você é a minha propriedade peculiar. Vocês serão a minha nação santa. Cara, eu acho que todo mundo gostaria de ouvir isso de Deus. E o contexto aqui é o povo que saiu do Egito pós-Páscoa. O povo sai do Egito e Deus chama Moisés para falar com ele. Fala assim: Moisés, seguinte, vem cá. E ele fala essas palavras para Moisés e fala assim: fale isso ao meu povo. E depois convoca mais para frente uma reunião com todo o povo no monte. Lembram disso? Sim ou não? E é interessante que o texto vai falar o seguinte: existe uma condição para isso. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, então Deus faz uma promessa a esse povo. E o texto continua e o povo fala assim: beleza, a gente aceita isso. E é feita uma reunião do povo no monte e segue o texto. Vocês conhecem o texto? Deus vem, trovões, relâmpagos, terremoto. Lembram disso? Muito bem. Só que eu quero chamar a atenção de você para algumas coisas aqui. O texto, o verso 6 fala assim: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Eu quero pegar essa expressão, um reino de sacerdotes, e não um reino com sacerdotes. Existe uma grande diferença entre essas duas expressões, e eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Um reino com sacerdotes é um reino onde tem diversos tipos de pessoas e funções. Mas agora a afirmação que ele quer um reino de sacerdotes está falando sobre um reino composto apenas de sacerdotes. Então, por exemplo, vamos fazer um paralelo aqui. Se eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã, eu falei assim: se eu vou numa casa, eu falo que ali naquela casa tem pessoas com cabelo comprido, é uma coisa. Agora, quando eu vou numa casa e falo assim: ali são pessoas de cabelo comprido, é outra. Lá só tem pessoas de cabelo comprido. Agora, quando tem pode ter cabelo curto, pode ter cabelo colorido, pode ter. Então, o que Deus está falando aqui? Ele está falando que o reino de Deus é constituído de gente de um tipo específico. Esse reino é de sacerdotes. Não existe ninguém nesse reino que não seja sacerdote. Amém? É o povo sacerdotal. Glória a Deus. Daí você olha para isso e fala assim: tá, Diego, legal, mas isso daí está falando do Antigo Testamento, está falando do povo de Israel. Então tá, eu quero que você pegue sua Bíblia agora, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vamos lá comigo? Vocês estão entendendo? Então, Deus faz uma promessa que eles serão um reino de sacerdotes. Nesse reino não haverá outro tipo de pessoa, apenas sacerdotes. Era a hora de você responder: apenas de aleluia. Eu sou um pregador carente, eu preciso de uma resposta aí, gente. Agora,
1 Pedro 2,9 vai falar assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não parece muito parecido? Não parece muito parecido, foi lindo, né? Não parece muito com o texto de Êxodo 19? Sim ou não? Só que agora Pedro está falando aos gentios. Então somos todos sacerdotes. Diga, somos todos sacerdotes, judeus e gentios. Esse é o povo de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso do 7 a 9, mas eu vou ler a partir do 9. Diz assim: e cantavam um cântico novo. Essa é a visão de João no Apocalipse, no fim de todas as coisas. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então existe um povo específico, e esse povo somos nós. E eu queria entrar em algumas... Vocês entenderam isso? Um reino de sacerdotes. Mas o que é o sacerdócio? A gente tem a tendência, meus amigos, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Nós temos a tendência de olhar para o sacerdócio e automaticamente a gente vincular o Antigo Testamento, sim ou não? Quando a gente falou agora aqui no início, nós falamos sobre Levítico, sobre tudo o que aconteceu ali. A gente tem a tendência de olhar para o sacerdócio após a queda do homem, pelo fato de que uma das funções principais do sacerdote era os sacrifícios para a expiação dos pecados do povo. Só que eu queria que você pegasse sua Bíblia agora e volta um pouquinho, vai lá para Gênesis capítulo 2. Você vai abrir bastante a Bíblia hoje, tá? Gênesis capítulo 2, verso 15. O texto de Êxodo 19, deixa aí meio que marcado na sua Bíblia, porque a gente vai voltar nele daqui a não necessariamente nele, mas perto dele aí daqui a pouco, tá? Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Cultivá-lo e guardá-lo. Então preste atenção nisso. Isso é pré-queda, certo? Então o que acontece aqui? Na criação de Deus, no grande santuário criado por Deus chamado Éden, Adão já tinha uma função dada por Deus: cultivar e guardar. Cultivar aqui é a palavra abade, que significa servir ao Senhor, ministério, serviço. Isso é um apontamento. Nós podemos identificar como um apontamento para o serviço sacerdotal pós-queda, onde suas funções eram servir ao Senhor e guardar o templo das coisas impuras. Olhando para isso, nós podemos perceber, nós vemos que Adão, na verdade, é o primeiro sacerdote. O Senhor cria o Éden. O Senhor cria, na sua criação, no grande santuário de Deus chamado Éden, Adão é posto lá, e Deus dá uma função para ele: você vai cultivar e guardar esse lugar. Adão foi o primeiro sacerdote, tanto em relacionamento com Deus, como em serviço. O serviço braçal de Adão, de cultivar e guardar o jardim, era o serviço a Deus dele. Então o seu culto era o cultivo, ou cultivar era o seu culto a Deus, dando glória devida ao nome de Deus, em obediência, serviço e relacionamento com Deus. Amém? Vocês entenderam isso? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Continua comigo aqui, vai dar tudo certo, amém? Então a gente pode perceber que o sacerdote, ele não necessariamente vem pós-queda, mas pré-queda.
E quando a gente olha para o sacerdócio em si, nós percebemos que todo sacerdote, e eu quero entrar nisso agora, eu quero que você me acompanhe. Todo sacerdote sabe que a vida é de Deus, vem de Deus, e dada por Deus, e vivida para Deus. Vai lá comigo para Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11, verso 33. Jesus, nos ajude a compreender, Senhor. Romanos 11, capítulo 33. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Salmo 16, você não precisa abrir, se você quiser anotar. O salmista vai dizer: Tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo senão a ti. O Senhor é a porção da minha herança. Para o sacerdote, meus amigos, não existe o verbo ter, existe o verbo ser. A preocupação é ser fiel ao que foi chamado, e a sua recompensa e herança está no Senhor. O sacerdote precisa ter consciência disso, consciência de Deus na vida dele. Adão sabia que a vida vinha de Deus. O sacerdócio traz uma consciência de pertencimento e dedicação total de vida. Amém? E vamos lá. O sacerdócio, além de nos dar essa consciência de Deus e de que tudo vem de Deus e tudo é para Deus, o sacerdócio, ele fala de quem nós somos. Ele fala de uma natureza. Então olha só que interessante, quando a gente fala de sacerdócio, é comum para nós ligarmos automaticamente o sacerdócio ao serviço. Isso tá certo, mas é só uma realidade operacional. E Deus é um Deus relacional. O serviço faz parte, sim, mas antes do serviço, prioritariamente é natureza. E natureza fala do quê? Fala do que nós nascemos para ser. Por que Deus nos criou? Fala de uma natureza, da onde viemos. Todo aquele que tem natureza sacerdotal faz as coisas para a glória de Deus. O que somos deve preceder aquilo que fazemos. Vocês estão comigo? E olha só, por que eu estou falando de natureza? Olha só, desde o Antigo Testamento, o sacerdócio, ele é representado por uma linhagem familiar. Diga família. Família. Não se enquadra no trabalho. Na verdade, não é um trabalho a ser feito, é a família a qual a gente pertence. Então quando a gente vai para Êxodo 28, que é um pouco depois de tudo que a gente leu lá de Êxodo 19, você vai ver. Vai lá comigo, Êxodo 28, verso 1, vai lá. Então nós estamos falando que sacerdote parte de uma natureza, fala de quem nós somos, fala do que nós fomos criados para ser, da família a qual pertencemos. E olha só, Êxodo 28, 1, vai falar assim: traga para junto de você, no meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então fala de uma natureza. Deus é familiar. Amém? Fiquem com isso. Põe um post-it aí, família. Amém?
Vai lá comigo para Esdras capítulo 2. Ainda falando sobre família. Qual que é o contexto de Esdras, enquanto você abre? O reinado de Ciro. Então Ciro, ele entende que precisa reconstruir o templo. E ele chega para o povo e fala assim: pessoal, tradução linguagem de hoje minha. Pessoal, é o seguinte, entendi que preciso reconstruir o templo. Então, quem tiver afim, vem comigo, sacerdote, levita e tal, chamem quem entende isso e vem comigo. Só que, após essa declaração de Esdras capítulo 1, você vai ter uma continuidade de genealogias, e você vai ver muitas famílias ali. Só que o que acontece? Olha só que interessante. Família, lembra? Família. Quando a gente chega em Esdras capítulo 2, verso 62, tem algumas pessoas que Esdras menciona, que ele fala o seguinte: eles examinaram os registros dessas pessoas, os registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. Então, o que aconteceu aí? Poxa, essas pessoas aqui, deixa eu procurar se essas pessoas fazem parte da família responsável. Não fazem parte. Se eles não foram encontrados, eles eram considerados inaptos, inapropriados e rejeitados para o serviço. Então não se tratava de uma competência. Puxa, esse cara é incrível para construir o templo. Mano, ele pode ser incrível, mas ele não está dentro dessa família. Ele é inapto. Davi, no tabernáculo, levanta famílias responsáveis por turnos de adoração e oração no tabernáculo 24 horas. Ele levanta 24 chefes de família e suas famílias para fazerem os turnos. Deus é família. Amém? Tá, legal, Diego. E qual é o paralelo que nós temos com a nova aliança? Lembra que nós falamos que Cristo é o nosso sumo sacerdote? E que hoje a gente não precisa mais fazer sacrifício de animais para que os nossos pecados fossem expiados, certo? Só que não é só isso. Se fosse só isso, já seria incrível, porque nós teríamos ou temos um sumo sacerdote que uma vez por todas entrou diante da presença do Deus Pai como sumo sacerdote de sacrifício e expiou o pecado de todos nós aqui, e daqueles que ainda vão nascer, e daqueles que já morreram, e de todos. Se fosse isso, já seria incrível. Mas aconteceu algo mais incrível ainda. Cristo, com o que Ele fez, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia vai falar que nós não éramos nem povo, mas graças ao sacrifício de Cristo lá na cruz, somos chamados família de Deus, filhos de Deus. E nós entramos numa ordem sacerdotal nova. Somos família, somos filhos e somos sacerdotes. Por isso que Pedro vai falar: vocês são sacerdotes, porque nós entramos numa nova família. Aleluia, isso é para ficar animado, gente. Cristo morreu por nós, se fez maldito em nosso lugar, derramou o seu sangue lá na cruz, foi sumo sacerdote, ou melhor, é sumo sacerdote diante do Pai, e foi sacrifício para sempre, e nos fez filhos. Fomos enxertados na videira, e antes éramos inimigos, mas agora somos família de Deus. Somos filhos, somos adotados. Efésios capítulo 1 vai falar assim, capítulo 1 verso 5 vai falar: nos predestinou para Ele,
para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. E para quê? Para o louvor da glória de sua graça, e que nos concedeu gratuitamente no amado. Cristo se levanta num novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, e nós entramos junto, aleluia, e somos sacerdotes, somos filhos. Então a ordem correta dos processos é: nos constituímos família e depois prestamos serviço, porque daí temos um lugar para fazer isso, amém? Para você aprofundar isso, leia Hebreus 3, 4, 5, 7, 10. Entra lá depois, dá uma navegada em Hebreus, leia todo Hebreus. Você vai ter esse paralelo entre a nova e a antiga aliança e o que Cristo fez por nós. Então vamos lá. Nós fomos feitos um reino de sacerdotes, certo? Reino de sacerdotes. O sacerdote traz uma consciência de que nossa vida não é nossa, e também fala sobre uma natureza, ou a família a qual pertencemos. Fala de quem nós somos. E além disso, eu quero entrar em uma outra questão. O sacerdote precisa de um posicionamento correto. E eu quero que agora você volte lá para Êxodo, e nós vamos falar sobre algumas coisas aqui. Vai lá para Êxodo capítulo 20. Vamos lá? Vocês estão entendendo, gente? Estão me acompanhando? Vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 19. Olha só o que aconteceu. Lembra da promessa? Lembra do que Deus fala a Moisés? Lembra da reunião ao redor do monte? Trovões, relâmpagos, tremeu a terra. Moisés sobe novamente. Deus tem o Êxodo capítulo 20 é os 10 mandamentos. E daí o que acontece em Êxodo 20, 19? Depois de tudo que o povo viu, depois da promessa que Deus dá a esse povo, olha o que o povo fala. Disseram a Moisés: fale-nos você, e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Meus amigos, o povo ele estava cheio de temor com aquilo que eles viram. Mas esse temor que deveria os aproximar de Deus, para que eles pudessem ouvir a sua voz, para que eles pudessem ver quem Deus é, eles optam por transformar Moisés em um mediador. Eles falam assim: Moisés, nós vimos tudo isso aí e eu estou com medo. E sabe qual que é o medo deles? Qual que é o medo deles ali? Que eles morram. Lembram que o sacerdote ele tem a consciência que a sua vida é de Deus? Meus amigos, sua vida é de Deus. Nós não devemos temer a morte, porque é Deus quem dá a vida. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Enquanto estamos aqui nesse tempo, devemos viver para ele. E se morrermos, como diz Paulo, talvez seja lucro. Mas a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui. Então o medo deles faz com que eles terceirizem a voz de Deus para Moisés. Eles abdicam de uma posição. Eles rejeitam estar perto. E sabe, não é muito parecido com o que a gente faz, talvez como cristãos? E aqui, talvez a gente olhe para isso e fale assim: cara, eu tenho medo de errar. Eu tenho medo da frustração. Eu tenho medo de ser tirado da minha zona de conforto. Então eu terceirizo o meu relacionamento para um líder que vai me dizer o que eu preciso fazer. Porque se alguma coisa acontecer, eu não preciso assumir responsabilidade. Eu culpo alguém.
a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, e eu não estou legislando em causa própria aqui, tá? A culpa é do líder de living, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do amigo que ele entendeu que era mais perto de Deus. Então, quando terceirizamos a voz por medo, nós precisamos ver por que nós estamos fazendo isso. Talvez seja por essa infinidade de medos, talvez seja por uma acomodação. Talvez você hoje aqui fale: cara, eu já conheço bastante de Bíblia, já está legal, minha vida é boa, eu não quero ninguém me tirando da zona de conforto. Eu tenho medo de ouvir a voz de Deus e de Deus falar alguma coisa que eu não quero ouvir. Faz sentido? Talvez seja por preguiça. E aqui, vamos abrir uma porta? Talvez seja por preguiça de acordar mais cedo, ou de ir dormir mais tarde. Tua vida tá boa. Ah não, tá legal. Precisa não. Tá legal do jeito que tá. E sabe, meus amigos, e a gente vai terceirizando o nosso relacionamento e vamos ficando distante de Deus, dependendo de pessoas, colocando pessoas como mediadores. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos entrar, e esse caminho já está aberto. E a gente ignora, a gente coloca pessoas na frente, e a gente tem preguiça de acordar cedo para estar com Deus. Mas, como sabiamente disse minha esposa alguns anos atrás, em alguma palavra que eu não lembro qual, ela falou assim: cara, a gente, talvez se seu chefe, seu patrão chegasse para você e falasse assim: mano, vou te dar 5 mil reais a mais por mês de salário, mas você vai ter que acordar 2 horas antes. Você vai acordar, e a sua desculpa vai ser: não, cara, vale a pena, é 5 mil reais a mais. Mas e aí? E o seu relacionamento com Deus não vale a pena? Aquele que pagou um alto preço por você, para que você tivesse acesso a Deus, acho que não vale. E isso, meus amigos, é uma irresponsabilidade quanto à posição que Deus nos deu, que Cristo nos deu na cruz, que o Pai entregou o seu Filho para que eu e você fôssemos família hoje. Vocês estão me entendendo? E aqui, meus amigos, eu não estou falando que a gente não pode pedir oração para os irmãos, tá? Isso é vida em comunidade. Eu chego pro Glaucio e falo assim: mano, estou passando por uma luta aqui, estou orando, ora comigo a respeito disso. O problema está em quando você terceiriza isso e só os outros oram, só os outros entram na presença de Deus, só os outros, só os outros, só os outros, só os outros. E aí? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Nós estamos falando aqui de necessariamente um serviço, mas nós estamos falando aqui de relacionamento, de um posicionamento que Deus nos deu, graças a Cristo, de relacionamento. Como eu disse, o caminho para a presença já está aberto, meus amigos. O caminho para a presença já está aberto. Efésios capítulo 1 a 4 vai falar sobre o posicionamento original das coisas. Olha só: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele já sabe, ele já fez isso. Existe um posicionamento. E é interessante, eu queria que você voltasse agora. Volta lá, Gênesis capítulo 3. Caraca, hein? Muita Bíblia, mas vamos lá. Gênesis capítulo 3. Posicionamento, estamos falando de posicionamento sacerdotal, certo? Amém? Posicionamento sacerdotal. Gênesis capítulo 3, verso 8. A queda. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, Adão e Eva, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Pausa. Esse era o tempo que Deus tinha com Adão para quê?
para relacionamento. Então todos os dias Deus visitava o jardim, conversava, trocava uma ideia com Adão. E mais uma vez ele foi. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Deus perguntou o que ele fez? Deus perguntou o que eles fizeram? Não. Deus perguntou onde eles estavam. Então isso aqui, meus amigos, é importante perceber que na queda o homem é questionado onde ele estava e não o que ele fez. Isso fala de uma perda de posicionamento sacerdotal. Nesse momento eles se preocupam com o que eles fizeram, mas não perceberam que eles caíram de um posicionamento sacerdotal. Naquele momento Deus perguntou: onde você está? Onde você deveria estar? Que você saiu daqui. Faz sentido? Estão acompanhando? E é interessante que é nesse momento que Adão e Eva, eles percebem que estão nus. Mas por que até então eles não percebiam? É nesse momento que eles caem de um posicionamento sacerdotal, é que o sacerdote para de olhar para Deus e olha para quem? Para si mesmo. Então um posicionamento sacerdotal fala de olhar para Deus e parar de olhar para si mesmo. E quando nós entramos nesse lugar de posicionamento, ou saímos desse lugar de posicionamento, nós começamos a olhar muito para nós e pouco para Deus. Nós questionamos Deus a respeito de várias coisas. Eu. E não Deus. Além dessa consequência pós-queda, nós podemos perceber que existem outras consequências de posicionamentos errados sacerdotais. E eu queria falar de 3. E bem rápido. 2 Crônicas 26 vai falar sobre o rei Uzias. O rei Uzias, a Bíblia vai falar que ele se ensoberbeceu no seu coração, porque ele cresceu. E o que o rei Uzias vai fazer? Ele vai queimar incenso. E ele podia queimar incenso? Não. Quem queimava incenso? Os sacerdotes. Mas o rei era rei. E nós temos 3 figuras no Antigo Testamento: rei, sacerdote e profeta. Quem queimava incenso? Sacerdote. Só que rei Uzias, com seu coração e seu ego inflado, gigante, olhando para si mesmo, ele fala: cara, eu vou queimar incenso aqui mesmo. E o que acontece? Aparece uma lepra nele e ele, pouco tempo depois, morre. Vai lá comigo para Êxodo 32. Mais uma questão. Jesus. Vocês estão entendendo? Falamos sobre diversas coisas aqui. Estamos finalizando a questão de posicionamento. E olha só, Êxodo capítulo 32, verso 1 em diante. Deixa eu abrir aqui. O povo viu que Moisés demorava a descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão. Quem que era Arão? Sacerdote. E lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quando este Moisés, o homem que nos tirou do Egito... Pausa. Quem tirou o povo do Egito, gente? Deus. O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. E daí cada um tirou as argolas, e eis que ele joga no fogo, aparece o bezerro de ouro, e eles idolatram esse bezerro. Quando nós
terceirizamos o nosso relacionamento, quando terceirizamos a voz de Deus e saímos de um posicionamento sacerdotal, nós temos a tendência de idolatrar pessoas, sistemas, estruturas. E sabe, falei de manhã isso, nós precisamos olhar de um prisma onde pessoas terceirizaram a voz de Deus para outras pessoas, e esses líderes se tornaram quase que um Jeová Júnior, semideus na vida dessas pessoas, e tudo que essas pessoas falavam, essas pessoas faziam, porque terceirizaram. Ninguém ouvia a voz de Deus mais. Estou falando que esse povo está errado? Parte sim. Estou falando que isso tira o abuso? Claro que não. Faz sentido? E daí nós idolatramos uma estrutura legal, nós idolatramos um sistema. Por quê? Porque não estamos ouvindo de Deus. Nós estamos acomodados em um lugar, com preguiça de sair dele. Fale nós, fale você a nós, fale a estrutura a nós, fale o pastor a nós, fale o líder a nós, fale o discipulador a nós. E, meus amigos, são funções muito preciosas no corpo de Cristo, mas nada substitui Deus, nada substitui Cristo. Você precisa ter ouvidos abertos e não pode terceirizar relacionamento, porque consequentemente cairemos num lugar de idolatria. E sabe o que é o mais louco disso? Quem fez o bezerro de ouro? Quem teve a ideia? Um sacerdote, meus amigos. Que é isso? Marta e Maria é um exemplo também. Marta e Maria tinham a intimidade de Jesus, eram amigos de Jesus, mas em determinado momento Maria escolhe a melhor parte e entende: não, eu preciso estar aos pés de Jesus. Primeiro vem a minha natureza, primeiro vem a minha família, depois vem o meu serviço. O meu serviço é consequência do meu amor, o meu serviço é consequência da minha natureza, de quem eu entendo que sou em Cristo. E qual que é a nossa função diante de tudo isso? Que nós compreendemos que a nossa vida não é nossa, mas é dele. Que nós fazemos parte agora de uma família sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, somos filhos de Deus. Sabemos que nós temos que ter um posicionamento correto como sacerdotes. Qual é a nossa função? A nossa principal função, o principal trabalho do sacerdote é ministrar ao Senhor. E isso fala sobre adoração, oração e uma vida para a glória de Deus. Então vamos lá. Repete comigo isso. O principal trabalho do sacerdote é ministrar ao Senhor. Amém? Então esse é o teu principal trabalho. Nós precisamos organizar a nossa vida ao redor da presença, meus amigos. A nossa vida a presença de Deus não pode ser periférica. Ela precisa ser o centro das nossas vidas. Não dá, gente, para viver uma vida e deixar Deus em 10º lugar. Existe uma prioridade. Existe alguém que tem preeminência em nossas vidas. Mateus capítulo 6, verso 6, que vocês falaram no início aqui: mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Meus amigos, está falando aqui de separar um tempo. Está falando aqui de encontrar com Deus no lugar secreto. Está falando de você gastar tempo com Ele, meus amigos. Os místicos diziam: ore até você orar, chore até você chorar.
Meus amigos, nós precisamos encarar a realidade e colocar Cristo como prioridade, colocar Deus como prioridade das nossas vidas. Como eu disse, quantos de vocês, quantos de nós estamos dispostos a abrir a nossa agenda e falar: esse lugar é exclusivo de Deus? Sacerdócio, ministrar ao Senhor, vem antes de qualquer outra coisa. Ministrar ao Senhor vem antes de ser um bom marido. Ministrar ao Senhor vem antes do seu trabalho. Ministrar ao Senhor vem antes de ser um bom aluno na faculdade. Ministrar ao Senhor vem antes de ser um bom filho. Vem antes de ser uma boa esposa. Vem antes de serviço. Por quê? Porque é ministrando ao Senhor que seremos bons pais. É ministrando ao Senhor que seremos bons filhos. É ministrando ao Senhor que seremos transformados e tocaremos a sociedade sendo bons alunos, sendo bons trabalhadores, tendo uma adoração no nosso trabalho que glorifique a Deus. É só em Cristo. Você pode ser a pessoa mais incrível moral da face da terra, nada vai substituir a presença de Deus na sua vida. Você só vai ser uma pessoa legal. Nós precisamos separar um tempo para o Senhor, um lugar para estar com Ele. Sabe, meus amigos, eu não estou falando que isso é fácil. Eu não estou falando que isso vai ser a coisa mais fácil do mundo. Talvez você teve um tempo da sua vida que você conseguiu. Talvez você luta ainda com a constância em permanecer nesse lugar de oração e de adoração. Mas eu quero te dizer que sempre vale a pena. Talvez tenha dias que você não sinta nada. Talvez você tenha dias que você vai lá e vai abrir sua Bíblia e falar assim: Deus, de verdade eu não queria estar aqui, mas eu firmei um compromisso com você. E eu estou aqui mais um dia, permanecendo. E um desses dias, Deus vem e se apresenta mais uma vez, com mais uma faceta da sua glória, da sua beleza. E você fala assim: Deus, valeu a pena toda essa permanência. Mais uma vez valeu a pena. Mais uma vez valeu a pena. John Piper fala assim: o nosso maior propósito não é ser alguém, mas encontrar alguém. Todos os dias, o fogo arderá continuamente no altar. Para que isso aconteça, nós precisamos colocar lenha ali. E eu não estou falando aqui, meus amigos, de um lugar de performance, porque por muito tempo nós entramos também num outro nível. Nós precisamos orar, 16 horas por dia, precisamos orar. E não é isso. Porque está falando de uma natureza, meus amigos. Está falando de uma família a qual nós pertencemos. Está falando de alguém que nós amamos e queremos estar perto. E que muitas vezes, como os magos que a Paty falou, se moveram de um lado para o outro, porque nós precisamos encontrar Cristo. Quantas vezes essa semana você foi para dentro do seu quarto? Quantas vezes esse mês você fechou a porta do seu quarto e teve ao Senhor com secreto? Quantas? Como tem sido a nossa vida de oração e adoração permanente? O quanto você tem conseguido permanecer? O quanto nós temos conseguido permanecer? É óbvio, meus amigos, existe adoração no seu serviço. Sabe quando você sai de casa e vai para o seu trabalho? Isso é a vida de Deus, tá? Deus te deu a possibilidade desse trabalho, você vai viver uma vida para a glória de Deus. Mas nada substitui o tempo com Ele. Nada. E é interessante quando a gente olha para Salmo 15, Davi vai falar assim: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo?
quem poderá morar no teu santo monte? Pausa. Davi vivia uma realidade levítica, onde as pessoas entravam e saíam da presença. Só que Davi fala assim: Deus, eu não estou contente com essa realidade, eu preciso permanecer. E ele pergunta para Deus: Deus, o que eu preciso fazer para permanecer nesse lugar todos os dias da minha vida? E essa precisa ser a nossa oração. Deus, o que eu preciso fazer? Não por performance, Deus, mas porque eu quero estar contigo. Eu entendi a responsabilidade, eu entendi que eu preciso ter um posicionamento, eu entendi que eu faço parte de uma família, eu preciso estar contigo. Davi traz uma realidade de um sacerdócio contínuo na presença de Deus, um sacerdócio da nova aliança. Ele não queria mais um lugar onde ele precisasse entrar e sair. Vocês estão entendendo? Esse precisa ser o nosso coração. Esse precisa ser o nosso coração. A palavra nos chama de a igreja dos primogênitos. O que o primogênito faz? Cuida e guarda das coisas do pai. A realidade do início: cultivar e guardar. Somos parte de uma família, meus amigos, e precisamos manter a chama acesa. E eu queria que você fosse lá para Mateus capítulo 25. Então nós falamos aqui, enquanto você abre, falamos de um reino de sacerdote. Esse é o desejo de Deus, ter um povo exclusivo, que é dele, um reino de sacerdotes. Esses sacerdotes entendem que sua vida não é mais deles. Esses sacerdotes entendem que eles fazem parte de uma família. Cristo nos comprou por um alto preço e nos fez filhos, família e sacerdotes. E esses sacerdotes precisam ter um posicionamento, e eles têm funções, que é ministrar ao Senhor. Mateus capítulo 25 é a parábola das virgens, e diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Não podemos negociar o nosso sacerdócio, meus amigos. Isso aqui não é o livro do Harry Potter. Isso aqui não é o livro do Senhor dos Anéis. Isso é a Bíblia. Isso é a palavra de Deus. E apesar de ser uma parábola, fala de uma verdade que vai acontecer. Porque vai chegar o dia, meus amigos, vai chegar o dia que, como nós cantamos aqui a plenos pulmões, que clamamos Maranata, esse dia vai chegar. Mas e aí? Seremos encontrados com óleo? Seremos encontrados com uma lâmpada acesa? E mais, seremos conhecidos de Deus? Seremos conhecidos do noivo?
Eu não sei você, meus amigos, mas eu não quero chegar no grande dia e o Senhor falar assim: cara, eu não te conheço. Você fez muita coisa, mas eu fiz bastante coisa. Eu servi, eu arrumava as coisas, eu era do louvor, eu era do time de adoração da Cornerstone. Cara, não te conheço. Me mostre o fogo, me mostre o óleo. Meus amigos, nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos como um sacerdócio individual. Sabe por quê? Porque esse sacerdócio individual, e agora eu estou indo para o final, esse sacerdócio individual fala de uma expressão de realidade coletiva. Para que uma realidade coletiva aconteça, existe uma responsabilidade individual de cada um de nós. Como eu disse, nós clamamos Maranata. Hoje nós cantamos que nós queremos que Deus venha morar na terra. Ou nós clamamos por um reino vindouro. E nós clamamos a plenos pulmões, porque nós realmente queremos. Mas nós estamos atuando dia após dia como sacerdotes individualmente para que essa realidade coletiva aconteça? Porque senão, meus amigos, é só canção. Porque senão é só gritaria. E a gritaria e a canção faz parte, mas precisa vir de um coração de verdade. 1 Pedro 2 fala dessa realidade coletiva. 1 Pedro 2, capítulo 4, vai lá comigo. Estamos caminhando para o final. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Jesus. Diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Somos pedras vivas, e não porque fazemos parte de uma Livingston. As pedras vivas são o ajuntamento dos sacerdotes do Deus vivo. O que seria dos nossos cultos? O que seria das nossas reuniões caseiras? O que seria das nossas reuniões familiares, se fosse realmente a união, a junção, o ajuntamento dessas pedras que queimam por Jesus, que entenderam seu sacerdócio individual, que a semana toda estão diante de Deus, falando: Deus, estou aqui novamente. E aos domingos se reúnem no templo e eles clamam Maranata, Deus vem morar na terra, porque nós ansiamos pela tua presença. Nada está bem enquanto você não está aqui. Essa é uma responsabilidade individual que cada pedra viva, construindo esse templo para que Deus venha e se estabeleça. Não é só cantar canções, mas é viver uma vida. Vocês estão me entendendo? Isso precisa ferir o nosso coração. Será que sou uma pedra viva? Será que vivo uma realidade sacerdotal verdadeira? Será que estou ministrando ao Senhor todos os dias? Será que o Senhor me conhece? Será que a minha lâmpada está queimando? Isso precisa nos ferir, por amor a Deus. Por isso que a gente passou por tudo isso que o sacerdócio fala.
para que mais do que seja uma frase de efeito, vá para o seu quartinho, exerça o seu sacerdócio. Existe uma responsabilidade sobre nós. Deus, mais uma vez eu quero repetir isso, Deus Pai entrega Deus Filho morre, Ele se entrega como sumo sacerdote e sacrifício, para que eu e você não apenas vivêssemos espiados do pecado, mas que nós entrássemos numa realidade sacerdotal, família de Deus, que esperamos uma nova Jerusalém celestial do alto, e clamamos Maranata, e temos saudade. Sansasser vai dizer: os ministérios gêmeos da oração e adoração são as batidas alternadas do coração que nos levam à presença divina. A igreja experimentará uma parada cardíaca sem eles. Isso precisa acontecer, eu e você somos responsáveis. Lembra da canção que nós cantamos por muito tempo? Nos tornamos responsáveis à chama. Existe uma responsabilidade sacerdotal sobre nós. E eu termino com uma frase do Dan Duque, ou melhor, um parágrafo, que ele fala assim: todo mover de Deus, todo avivamento, pode ser um avivamento local ou um avivamento mundial, um avivamento na sua igreja ou na sua vida, sempre começa com alguém sozinho em seu quarto, adorando a Deus e estando em sua presença como um sacerdote. Isso começa com alguém sozinho em seu quarto, ministrando ao Senhor e exercendo o seu sacerdócio em sua presença. Então nós clamamos sim por avivamento, nós queremos Cristo, nós entendemos que nós queremos não o movimento, mas aquele que traz o movimento. Mas isso começa com eu e você tendo a coragem, entendendo a responsabilidade e dando um passo para dentro do nosso quarto, estando em secreto com Deus, exercendo o nosso sacerdócio todos os dias. E eu termino num resumo: sacerdócio não é uma classe especial de ministros. Não se trata de um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista, um líder de living, um discipulador. Sacerdote somos todos nós. Todos nós somos sacerdotes. O Senhor pagou um alto preço, meus amigos. Existe um lugar na presença aberta e a gente está ignorando isso todos os dias. Sacerdócio é dever de todos nós, é função e missão dos filhos de Deus. Enquanto a gente, eu e você, não assumir a nossa responsabilidade, nós sempre vamos eleger mediadores que falem na nossa vida. E mais uma vez, são posições importantes, mas nada substitui a voz de Deus, nada substitui o seu relacionamento. O sacerdócio, ele não é uma tarefa a ser feita, mas uma realidade a ser vivida. Nós, eu e você, somos casa de Deus, pedras vivas. E meus amigos, para que Ele venha, para que nós, como nós cantamos, estamos apressando, estamos esperando, estamos aguardando, estamos clamando por Ele, eu e você precisamos estar prontos. E o lugar de intimidade com Deus, de contemplação e adoração, é o lugar onde nós seremos transformados,
onde viveremos uma realidade sacerdotal e exercendo essa realidade sacerdotal e individual, isso culminará numa realidade coletiva, onde Deus espera encontrar uma noiva apaixonada, uma noiva ataviada, uma noiva adornada, pronta para o casamento, com a lâmpada queimando de amor, queimando de amor por Ele. Vocês recebem essa palavra? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós oramos essa noite. Nós sabemos que já estamos na Sua presença. Nós oramos que o Senhor fira o nosso coração com uma realidade sacerdotal verdadeira. Nós não queremos viver de frases de efeito como quartinho, o meu sacerdócio, o meu lugar secreto, sem ter entendimento do que isso realmente é nas nossas vidas e aquilo que é para você, Senhor. Essa noite, Senhor, eu oro que verdades como nós falamos aqui, que a nossa vida não é nossa. Verdades que falamos aqui de que somos parte de uma família de Deus. Verdades que falamos aqui que Cristo, como sumo sacerdote e como sacrifício eterno, expiou os nossos pecados, não apenas para nos redimir dos pecados, mas que pudéssemos ser filhos. Antes éramos inimigos de Deus. Antes nós não éramos nem povo, mas o Senhor nos trouxe para perto e inaugurou uma nova realidade familiar e sacerdotal. Faz-nos família sacerdotal, Senhor. Senhor, que nada seja mais importante do que o tempo contigo. Senhor, por favor, tire os ídolos e os amores. Tire os ídolos e os amores que se opõem ao tempo que precisamos dedicar a você, Senhor. Deus, nós não estamos falando de performance, Pai. Fere-nos com um amor, fere-nos com um desejo, fere-nos com fome e sede da Tua presença. Abre os nossos olhos para uma beleza nova a cada dia. E também, Deus, nos fortaleça para os dias que serão comuns, que serão dias onde simplesmente permaneceremos mais um dia, onde sentaremos, nos ajoelharemos, ergueremos as nossas mãos no nosso quarto e falaremos: Deus, estou aqui mais um dia, mais uma vez eu estou aqui. Senhor, por favor, Senhor, por favor, Senhor, por favor, fere essa comunidade, fere os meus irmãos, fere os meus amigos aqui, fere-me com uma realidade sacerdotal verdadeira, um entendimento sacerdotal. Senhor, não nos isente de responsabilidades, mas nos faz compreender e responder essas responsabilidades. Jesus, nós não queremos cooperar com o seu propósito eterno apenas com canções, mas como uma vida devota, verdadeira, piedosa, queimando de amor por você. Por favor, Senhor, dá-nos óleo, Senhor, que possamos armazenar óleo. Eu oro essa noite por aqueles que estão com a lâmpada apagada, por aqueles que por algum motivo
estão longe. E eu oro, Senhor, acende o fogo novamente. Acende o fogo novamente da paixão e da devoção. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos o amor dos primeiros dias e traz para nós o temor dos últimos dias. Que possamos andar em amor e temor. Amor e temor, amor e temor, amor e temor. Entendendo a nossa realidade, entendendo quem nós somos, respondendo com um posicionamento correto, ministrando ao Senhor todos os dias. Senhor, essa é a nossa primeira missão. Essa é a nossa primeira missão, Senhor. Esse é o nosso primeiro, deve ser o nosso primeiro momento. Ah, Jesus, por favor, Senhor, por favor, nos leve a esse lugar de intimidade, nos leve a esse lugar de sacerdócio verdadeiro. Por favor, Senhor. Nós não queremos terceirizar o nosso relacionamento. Ensina-nos a ouvir a sua voz. Ensina-nos a ver quem você é. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre os ouvidos. Espírito de sabedoria e revelação. Revele Cristo e a sua beleza a cada um de nós, e jamais seremos os mesmos. Nós não queremos sair daqui da mesma forma. Jesus, somos uma igreja, somos a sua igreja. Juntos, coletivamente, nos permita ser uma igreja sacerdotal. Nos permita ser uma família sacerdotal, que não deixe o fogo se apagar, mas que arde de amor por você todos os dias. Por favor, Senhor. Por favor. Por favor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Dia e noite ele não se apagará. Zelamos pelo seu fogo, zelamos pelo seu fogo. O fogo arderá. Dia e noite ele não se apagará. Ah, Jesus. Zelamos pelo seu fogo, zelamos pelo seu fogo. O fogo arderá. Dia e noite ele não se apagará. Zelamos pelo seu fogo. Fere-nos com zelo. Zelamos pelo seu Fere-nos com zelo. O fogo arderá. Dia e noite. Adoração, oração. Ah, incenso. Que incenso suba de cada quarto. Ah, Senhor, de cada casa suba um incenso perfumado. Suba a ti. Sinta o cheiro da adoração. Ah, Senhor. Fogo arderá. Dia e noite ele não se apagará. Zelamos pelo seu fogo, zelamos pelo seu fogo. O fogo arderá. Dia e noite ele não se apagará. Zelamos pelo seu fogo. Nos encha de zelo, nos encha de paixão pela tua presença. Fere os nossos olhos. Ah, Senhor. Ah, Jesus.
Senhor, nós oramos, nós nos arrependemos por todas as vezes que colocamos outros amores na frente de você, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nós nos arrependemos por todas as vezes que ouvimos o Teu Espírito falando para estar com Ele e não fomos. Nos perdoe por todas as vezes que ignoramos a Sua voz, que não nos responsabilizamos, que terceirizamos a voz, por todas as vezes que colocamos muitas outras coisas. Nos perdoe pelas nossas desculpas esfarrapadas. Faz-nos viver uma nova realidade. Faz-nos viver uma realidade sacerdotal verdadeira, de filhos, daqueles que amam o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 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 Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor. Por favor. Por favor, Senhor. Não há ninguém mais importante. Não há ninguém mais digno de honra. Não há ninguém mais digno de glória. Você é o mais importante para essa comunidade, Deus. Você é o mais importante para nós, Senhor. Ah, Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 33. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Meus amigos, nós vamos para um momento de ceia agora. E é interessante que Paulo orienta a igreja de Corinto a respeito da ceia, lembrando as palavras de Jesus aos discípulos um pouco antes da sua morte. Durante toda a mensagem de hoje, nós falamos muito sobre o sacrifício de Cristo. E eu quero que essa noite a gente celebre. Nós, mais uma vez, mais essa vez no mês, nós possamos relembrar o sacrifício de Cristo sobre nossas vidas, com esse entendimento que somos parte de uma família. E por isso, nós temos ali os pães, os cálices. Você vai ver que nós temos um pão grande ali. Você pode repartir em família isso. Reparta isso em família. A orientação é que ninguém ceia sozinho, tá? Então, se você é da casa, vê que alguém está sozinho, chame para sua roda.
Você pode se reunir agora com suas Livingstons, com a sua família. Celebre e também reconheça o sacrifício de Cristo por amor a nós. Amém? Faça isso, sabendo que faz parte de uma família e que está dentro de uma realidade sacerdotal. Amém? Aqueles que cearem estão liberados. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana, uma semana na presença do Senhor, em nome de Jesus.